O método de cocção por calor seco, como o próprio nome sugere, não leva líquido, sendo que o próprio conteúdo de líquido dos alimentos é que auxilia no processo de cocção. Ele é considerado, assim, um método concentrante, pois ocorre um processo de desidratação parcial do alimento, ou seja, a perda de líquido desse elemento com a elevada temperatura, havendo assim concentração de sabor no alimento. Contudo, requer altas temperaturas, podendo haver perdas de nutrientes. Então, esses métodos podem ser com ou sem gordura. Os principais deles são grelhar, saltear, refogar, fritar ou frigir e assar. Na técnica do assar, a gente vai ligar o equipamento para fazer um pré-aquecimento. Nesse caso eu vou fazer no forno, mas pode ser feito também na air fryer, e a transmissão do calor vai ser por meio direto. Então você pode colocar aqui, né, a forma com o alimento aqui direto no forno, ou colocar papel alumínio, mas para dourar é preciso que ele esteja sem papel alumínio. Aqui agora tá pronto. Olha aqui, prontinho o meu ratatouille. A técnica do saltear requer que você coloque pequena quantidade de gordura, coloquei uma manteiga aqui, no utensílio com cabo, aqui no caso a frigideira, mas pode ser qualquer panela com cabo. Você tem que ligar o fogo bem alto, deixar a gordura bem quente e adicionar pequenas porções de alimentos. É uma técnica de cocção rápida, portanto é importante que o vegetal, se você for fazer um vegetal, ele já esteja branqueado para acelerar esse processo. Depois que a gordura estiver bem quente e você adicionar o alimento, você vai fazer um movimento para frente e para cima, fazendo com que o alimento salte aqui na sua panela ou frigideira. Por isso o nome saltear. Não se deve tampar esse processo, nem colocar água, e também não se deve mexer com qualquer utensílio. A única forma de mexer é fazendo com que o alimento salte. A técnica do refogar, você vai colocar pequena quantidade de gordura e colocar o alimento ali na gordura quente, mexendo rapidamente. Você não deve adicionar água, pois o próprio alimento vai liberar água e vai fazendo esse processo de cocção. Também não deve tampar a panela, pois esse líquido que sai do próprio alimento ele vai evaporando. Nessa técnica você tem que manter o fogo bem baixo para não queimar o alimento. Por isso eu estou fazendo aqui na boca menor do fogão. A técnica grelhar, ela é feita, como o próprio nome diz, numa grelha, onde você dispõe os alimentos aqui internamente e coloca sobre uma chama quente, como é o nosso tradicional churrasco. Entretanto, esse termo tem sido utilizado erroneamente para outras preparações que utilizam uma frigideira ou uma chapa ou um grill elétrico com pequena quantidade de gordura. E às vezes até um air fry. Você pode fazer sim dessa forma, mas o termo correto seria chapeado. Mas a gente tem utilizado essa técnica chamando de grelhado, como por exemplo frango grelhado, bife grelhado, que é feito com gordura e num utensílio como esse. Então eu vou ensinar a fazer o grelhado, que seria o chapeado, né? Você coloca o fogo, pouca gordura, e a gente vai aquecer, como eu disse,
pode ser no grill, pode ser numa chapa ou até mesmo no air fryer, mas tem que colocar a gordura. E aí a gente vai fazer o couve-flor também, mas ele também já tá branqueado, e a gente vai fazer grelhado ou chapeado nesse caso. A diferença aqui é que a gente não vai fazer com que o alimento salte, a gente só vai dispor ele na gordura quente e deixar dourar. Essa técnica você também não precisa mexer no alimento. A técnica fritar sem imersão ou frigir, você vai utilizar uma pequena quantidade de gordura, geralmente feito numa frigideira, e com a gordura bem quente você vai adicionar o alimento. A gente vai fazer aqui bife bovino. Frituras, o tipo de gordura a ser utilizado vai depender da temperatura em que o alimento será cozido, pois cada gordura apresenta um ponto de fumaça específico, que seria a temperatura em que a gordura começa a queimar, formando aquela fumaça, e isso produz substâncias altamente prejudiciais à saúde. Dessa forma, o óleo não deve atingir essa temperatura do ponto de fumaça. Os óleos mais indicados então para frituras são os óleos vegetais em geral, com exceção do azeite de oliva. Esses óleos, eles apresentam ponto de fumaça mais elevados. Já gorduras como banha, manteiga ou margarina não são indicadas para esse tipo de técnica culinária. A gordura hidrogenada tem sido utilizada devido à sua alta estabilidade ao calor e em restaurante para reduzir o custo de produção. Contudo, esse tipo de gordura e também as margarinas industriais contêm gordura trans, sendo também muito prejudicial ao organismo. A seguir, a gente deixa uma tabelinha com os pontos de fumaça de cada tipo de óleo para você poder escolher qual que vai utilizar no seu processo de fritura. A técnica de fritura de imersão, você vai colocar uma quantidade bem maior de óleo. Importante usar um óleo de boa qualidade. Aqui eu usei o óleo de girassol. O processo de fritura pode ser substituído pelo equipamento air fry, que você não adiciona tanta gordura, sendo um pouco mais saudável por conta disso. Contudo, a alta temperatura e o elevado tempo pode formar substâncias prejudiciais ao organismo da mesma forma. Deve-se evitar atingir o ponto de fumaça dos alimentos. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Muito obrigada!